A falta de acesso simultâneo às nossas memórias resulta na perda de continuidade em nossas experiências ao longo do tempo, e isso está relacionado com a ideia de karma e de reencarnação. Karma é uma invenção desnecessária para explicar o ciclo de encarnações infinitas. Devido à nossa memória linear e ao tempo limitado em cada encarnação, nós perdemos parte da sequência de nossa história planetária e das lições aprendidas em cada vida na Terra. Estamos restritos e fadados a um único ponto na linha do tempo, que é a nossa vida atual. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Recapitulando do vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o espírito é uma parte especial de nós, como nossa alma é o que a gente chama de eu superior. É a parte de nós que está ligada à fonte. A energia é a substância primordial de tudo que nós conhecemos e o que não conhecemos também. O corpo físico, emoções, pensamento ou espírito, tudo isso é feito de energia. Essa energia é diferente daquela que os cientistas medem as ondas de rádio, os raios-x, a luz, que são medidos em comprimentos de onda. Essa energia de que eu estou falando está em algum lugar atrás da matéria que você conhece. Ela não pode ser detectada pelos aparelhos dos cientistas, porque esses aparelhos eles são feitos de matéria e não conseguem perceber ou detectar frequências mais elevadas do que a própria matéria de que ele é feito. Nós somos essencialmente feitos dessa energia e a nossa consciência, ela organiza essas unidades de energia em estruturas psicológicas que nos permitem expressar quem nós somos. Os mestres ascensionados, eles se comunicam com nós usando nomes como Serapis Bey, Saint Germain, El Moria, usando nomes que descrevem o papel ou a função que estão desempenhando. Mas isso não significa que eles tenham uma identidade separada dentro do espírito. Ou seja, esses nomes se referem ao que eles estão fazendo, ao papel que eles estão desempenhando, mas não se refere a quem eles são como entidades espirituais. O nome, por exemplo, Serapis Bey, é usado para tornar a comunicação mais fácil com a nossa mente consciente, mas ele sabe que ele é uma energia que atualmente está assumindo a identidade de Serapis Bey, mas essa energia está sempre evoluindo e mudando. Ele não tem uma identidade fixa porque ele está em constante transformação. Eu sei que até aqui parece um papo meio cabeça, mas é para vocês entenderem bem qual é a configuração da criação usando a energia e o que é a energia. O universo ele é configurado de maneira que diferentes estados de energia, como eu, como você, possam cumprir um papel ou uma função específica. A energia está dividida em oitavas. A fonte ocupa a oitava mais elevada e o plano físico representa a mais baixa. Os mestres ascensos e outros níveis nossos existem e desempenham funções diferentes nesse leque de oitavas. Prestem bem atenção. Então imagine várias frequências de rádio e imagine cada ser, eu, você, qualquer pessoa, como se fosse uma determinada estação. Cada estação ela capta uma faixa de frequência diferente, mas cada um de nós opera em todas as frequências. Nós ocupamos a mesma posição relativa em cada frequência, elevando progressivamente a frequência. Se a gente usar a analogia de um teclado do piano, seria o seguinte: digamos que nós somos feitos da mesma nota relativa em cada uma das suas 7 oitavas. Se as suas notas individuais, dentro de cada uma dessas 7 oitavas, fossem todas tocadas ao mesmo tempo, então o resultado seria a totalidade do seu ser sendo tocado e seria um som magnífico. Por quê? Porque nós atingiríamos aí as frequências mais elevadas do nosso ser. Deu para entender? Imagine que o universo é como uma vasta orquestra com muitas bandas de música, cada uma com infinitas notas. Dentro dessas bandas, as energias se misturam constantemente para cumprir funções específicas. Quando alguém deseja criar algo, seja uma pequena partícula ou uma galáxia inteira, começa criando primeiro um espaço receptivo, como um campo vazio.
E em seguida ele preenche esse espaço com unidades de energia organizadas de acordo com sua intenção ou pensamento. A única maneira de criar algo é organizar essa energia ilimitada de acordo com o que se quer criar. Como eu gosto de fazer sempre, eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Imagine que você deseja construir uma casa. Nesse processo criativo, você começa com um terreno vazio, que é como um campo receptivo que eu falei antes. Em seguida, você usa materiais de construção, tijolos, madeira, argamassa, metal, que são todos compostos de energia organizada de acordo com o seu projeto de casa, de acordo com a sua intenção. Os mestres ascensionados, assim como qualquer ser consciente, são como os arquitetos, que eles projetam e coordenam o processo de construção. Eles usam essa energia organizada para manifestar a visão deles. Essa energia não é nem o calor, nem a luz que nós conhecemos, mas sim uma energia muito mais sutil, mais parecida com a energia dos nossos pensamentos. Isso nos leva a muitas perguntas interessantes sobre a energia, como ela atua, por exemplo, no espaço e no tempo. Então a gente vai falar aqui como ela vai atuar no espaço, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Pra gente continuar. Bem, o espaço é um campo criado para conduzir a energia. Nas dimensões superiores, os mestres ascensionados, eles criam o próprio espaço, mas na terceira dimensão onde nós estamos, são os nossos níveis mais altos, aqueles que vibram nas dimensões superiores que criam o espaço físico, para que os seus próprios níveis mais baixos, que somos nós, possam viver no plano físico. Isso significa que, em um nível mais profundo, nós contribuímos para a organização desse evento, mesmo que não estejamos cientes disso conscientemente. Pode ser através de intuições, inspirações ou conexões que ajudam a moldar o que acontecerá e o que acontece. Perceba, então, que você tem participação na criação desse holograma no qual você vive, que é a sua vida. Agora, pense nesse espaço receptivo também como um campo unificador e um campo separador. Ele é unificador porque ele permite que o que nós colocamos dentro dele possa interagir, mas ele é separador também, porque ele está organizado de tal forma que as radiações energéticas não se sobreponham, mas mantém as coisas separadas. Por exemplo, se você tem um vaso de flores sobre uma mesa, a mesa mantém o vaso em pé. Não se misturam esses dois objetos, eles não se fundem, mas mantêm suas próprias identidades separadas, porque a energia que nós projetamos nesse espaço mantém esses campos distintos. É como se houvesse ali uma barreira sutil entre eles que evita que se sobreponham, mesmo que eles estejam próximos. Então, esse espaço é como um meio que permite a interação, mas ele também mantém as coisas separadas e distintas. É um equilíbrio entre unir e separar, como uma dança sutil de energias. Agora, nós vamos falar do tempo, a partir da perspectiva dos níveis mais elevados de sua própria consciência. O conceito de tempo, da maneira como o conhecemos, simplesmente não existe. Os mestres ascensionados e os nossos níveis superiores participam plenamente no presente, no passado e no futuro deste planeta, de forma simultânea. Partes da energia dos mestres ascensionados estão incorporadas em diferentes momentos da nossa história aqui na Terra. Isso ocorre porque eles não estão limitados por um cérebro linear, mas eles operam através de conhecimento direto. Essa é a principal diferença entre eles e nós. O cérebro humano, ele opera de maneira sequencial e está sujeito a um tempo finito para processar qualquer informação sensorial. Eu vou dar um exemplo. Quando você toca em uma panela muito quente, você leva um tempo bem breve, mas você leva um tempinho ali para que seu cérebro processe a dor e comande que você retire a mão rapidamente. Esse pequeno intervalo pode parecer uma eternidade, mas demonstra como o cérebro ele precisa de tempo para reagir a estímulos físicos. Aprender um novo idioma, por exemplo, é um processo que geralmente leva meses ou até anos de estudo e prática constante. Isso ocorre porque o seu cérebro ele precisa de tempo para assimilar o vocabulário, a gramática, a pronúncia. E isso demonstra a limitação do nosso cérebro em processar informações complexas ao longo do tempo. No campo da pesquisa científica, a resolução de problemas complexos pode levar anos e anos de estudo e investigação.
Os cientistas podem levar décadas trabalhando em um único projeto para desenvolver uma nova tecnologia. Isso demonstra como o cérebro precisa de tempo para processar e desenvolver soluções elaboradas. O cérebro humano, ele funciona assim, de forma sequencial. Então, isso requer um período prolongado para processar as informações, para tomar decisões, para executar tarefas mais complexas. Essas limitações, elas contrastam com a capacidade que nós temos de acessar instantaneamente o conhecimento direto e as experiências de diferentes momentos da história. Porque, por exemplo, hoje a gente só tem acesso ao nosso presente, mas o passado que aconteceu no Egito há 3.500 anos atrás, a gente não tem acesso. Então, é essa a nossa limitação. Então, nessa experiência terrena, nós experimentamos o tempo de forma linear, onde as coisas elas acontecem em uma sequência, uma após a outra. Isso foi planejado para nós aqui desde o início, mas outras espécies em diferentes sistemas de realidade, eles podem escolher as maneiras de experienciar o tempo, que não é como a nossa. Devido à nossa memória linear e ao tempo limitado em cada encarnação, nós perdemos parte da sequência de nossa história planetária e das lições aprendidas em cada vida na Terra. Nosso cérebro não permite o acesso simultâneo às nossas memórias. Estamos restritos e fadados a um único ponto na linha do tempo, que é a nossa vida atual. Cada nascimento é um reinício. Embora nossa alma possa reter algumas lições, a falta de acesso simultâneo às nossas memórias resulta na perda de continuidade em nossas experiências ao longo do tempo. E isso está relacionado com a ideia de karma e de reencarnação. Uma compreensão posterior desses ensinamentos sugere que o karma é uma invenção desnecessária para explicar o ciclo de encarnações infinitas. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive sobre a lei do karma que tem a ver com tudo isso, ok? Então não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, de seguir nosso canal. Eu deixo vocês então com muita gratidão no coração, desejando muita paz, muito amor e muita luz na vida de todos nós. Até a próxima!